Vamos falar de futebol. O Antônio Oliveira, eu imaginei que ele fosse botar o Igor Coronado desde o início, né? Eu sei que ele estava voltando de lesão, mas eu fiquei com um cutuque ontem até de que ele pudesse fazer isso. Botar o Biro com o Paulinho e o Bidon. Paulinho abrindo o meio campo, o Bidon como um segundo volante, onde ele joga sempre bem, e o Bidon não faz um jogo ruim, é impressionante. Você pode pegar aí nos jogos em que o Corinthians teve dificuldades ou que o Corinthians foi bem. Inexplicavelmente, em determinado momento, ele foi para a reserva por conta do Fausto Vera. Inexplicavelmente. Porque o Bidon não joga mal. O Bidon pode não ter um brilho de um jogo, né, como contra o Fluminense, por exemplo, que ele jogou muita bola, mas ele pode não ter um brilho de destaque, mas ele sempre joga bem, sempre joga bem. A bola passa no pé dele e ele clareia as coisas ali no meio de campo do Corinthians. O Paulinho foi um cara mais de contenção, só que o Nacional atacou, hein? O Nacional atacou, o Nacional gerou desconforto, o Nacional chegou mais do que a gente imaginava. Eu não imaginava que o Corinthians fosse ser tão atacado para um time ruim. Mas, ó, ruim. A gente tem que falar, tá? O Corinthians, já falei na abertura que tá tudo certo, que o Corinthians fez o que tinha que fazer. Eu não vou minimizar o resultado, né? Não vou dizer, pô, mas também bateu em bêbado, não sei o quê. Pô, venceu, mas jogou mal. Exploda-se. Exploda-se. E vou dar alguns exemplos comparativos aqui. Cansamos de falar, eu falo pelo menos, cansamos de falar que o Palmeiras, por exemplo, é um time que joga bem, ganha. Joga mais ou menos, ganha. Joga mal, também ganha. E o Palmeiras não está jogando um futebol vistoso, mas está resolvendo os seus jogos. Então, se a gente valoriza, a gente que eu quero falar, mídia, imprensa, crônica esportiva, né? Se a gente valoriza um Palmeiras que ganha uma baita vitória, tá? E outro nível de vitória, faço toda essa ressalva. Com um gol no finalzinho, na última bola contra o Independiente Del Valle, fora de casa pela Libertadores, se a gente valoriza o Palmeiras ganhar na última bola, de virada, no último minuto, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, depois de tomar um sufoco pela Copa do Brasil, mesmo sem jogar bem, então é o seguinte, a gente tem que se decidir. Ou a gente vai avaliar só desempenho ou só resultado. É claro que a gente tem que analisar os dois. É claro que nas vitórias também há lições. E nas derrotas, você também tira coisas positivas. Não falamos aqui, pelo menos eu falei, que o jogo contra o Fortaleza, ele foi um jogo que o Corinthians poderia muito bem ter ganhado e merecer ter ganhado, pela forma como jogou. O João Ricardo foi melhor em campo. E aí você, beleza, empata em 0-0, mas você tira lições positivas da evolução constante do time. Quando você empata em 0-0 com o Atlético Mineiro na arrancada do Campeonato Brasileiro e você vê o que o Galo está fazendo na temporada, ganhando de todo mundo, você fala, caramba, trocamos garrafas, né? Você segurou mas o Corinthians teve um jogador a mais no segundo tempo. Tá bom, tinha que ganhar. Mas do outro lado tem um adversário poderoso, poderosíssimo. Então, não dá para tirar isso de contexto também. Hoje foi uma vitória em que você pensa, tá, ok, tem alguns ajustes. É como, por exemplo, a proteção da defesa. O Paulinho é um cara que vai sofrer se ele jogar na primeira função. É que o Ranieri é o cara ali, né? E aí você... o Paulinho, eu sou fãzaço do Paulinho. Paulinho é um jogadoraço. E que, inclusive, termina o jogo mais numa linha avançada. Por quê? Porque estava sofrendo ali. O Nacional deu trabalho. O Nacional deu trabalho. E aí você vê a falta que faz o Ranieri. O Rodrigo Garro, evidentemente. Até porque a escolha do Antônio Oliveira foi o Guilherme Biro. E o Biro, ele não está conseguindo virar a chave, né? O Biro não está conseguindo virar a chave do jogador promessa da base para a joia no profissional. Ele quando surge no ano passado, nas mãos do Luxemburgo, pouquinho antes dele ir para a seleção olímpica, e o Luxemburgo até fica puto porque já não dava mais tempo de pedir a desconvocação, porque ele queria que o Biro ficasse. O Biro joga 2 jogos antes de ir para a seleção e ele entra muito bem. E o Vanderlei, com todos os problemas que ele teve no Corinthians ano passado, ele tem o destaque de botar os jovens, né? Ele botou o Wesley, ele botou o Moscardo, ele botou o Murilo, o zagueiro, ele botou o Biro. E o Biro entrou bem em alguns jogos. E aí depois na seleção, capitão, camisa 10, distribuindo o jogo, eu falei, cara, esse cara, o Corinthians, quando esse cara voltar, né, e fora na Copinha, Brasileiro Sub-20, onde ele vai muito bem, quando ele voltar, eu falei, bom, vai assumir a função. E ele não consegue, né? Eu não sei
Não sei porquê, não sei porquê, mas ele tomada de decisão, sabe, erra alguns passes, não consegue ser tão influente no jogo. Então, assim, eu, eu esperava mais do Biro. Eu não sei vocês. Eu tô vendo aqui no chat, né, a galera meio que pegando no pé do Biro, mas eu também esperava mais. De quem mais a gente tem que falar? Que mais a gente tem que falar? O Mateuzinho, cara. O Mateuzinho, aí eu vou dar a mão à palmatória, né? Como a gente fala no ditado. Aí eu vou ter que reconhecer. O Mateuzinho, eu venho sendo um crítico dele, especialmente na segunda linha. Eu falo assim, pô, tudo bem que o Corinthians lesionou o Pedro Henrique, né? Eu acho que a comissão técnica do Antônio entendeu como o Mateuzinho um escape pelo lado ali para poder suprir aquela função. Tanto que o Gustavo Silva, o Mosquito, começa como titular, mas depois ele tem que sair, e aí você não tem muita reposição ali, até tem, né? Teria mais gente da base, enfim. O Giovani não faz muito. Até faz, né? Faz central e faz lado, mas o Mateuzinho tem sido a principal escolha. E eu não estava gostando do Mateuzinho, especialmente quando ele entrava na lateral, e na segunda linha eu não entendia muito, mesmo ele sabendo que ele faz essa função, ele não estava sendo muito produtivo. Bom, hoje ele entrou bem e ainda fez um gol. E acho que se machucou feio, né? Acho que ele torceu o tornozelo e logo teve que sair do campo. É um moleque que eu já falei aqui, que é muito Corinthians, né? O cara fez uma força para jogar no Corinthians, então a gente tem que valorizar isso. Ele quis estar no clube, então tudo isso acho que atenua, né? Quando a gente vai fazer uma análise, normal ele sentir a pressão, se sentir um pouco nervoso, não está adaptado ainda, mas hoje ele foi muito bem. Então, assim, esse é um destaque positivo. Yuri Alberto fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. E aí, Antônio, eu sei que ele estava desfalcado, né? Mas não é simples. Não é simples o Romero de lado e o Yuri de 9. Porque o Antônio já deu umas inventadas aí, né? Mesmo com o Romero em campo, ele abriu o Yuri. Eu falava, caramba, inverte isso aí, pô. O Romero não é 9. E o Romero estava jogando muito mal de 9. A bola passa muito pouco por ele. Então, pô, quando você abre o Romero, aí ele recebe o passe do Mateuzinho e. Não, e o cruzamento foi um passe, né? Ele tira do zagueiro que está na marcação. E o Yuri ataca a bola de uma maneira brilhante. Ele tá atrás do zagueiro, mas a bola do Romero foi brilhante também. Então, Romero pelo lado, Yuri centralizado, bingo. Fazer o simples, gente. Tá tudo certo. E o Wesley, né, de novo tentando muito pelo lado esquerdo. O Wesley tem sido muito visado, né? O Wesley fez aquele jogo contra o Fluminense, então a gente fica esperando ele fazer um jogo, ele repetir um jogo daquele nível, e ele não está conseguindo naquele nível, mas é um jogador que está aumentando a confiança, está indo para cima, está tentando resolver, e a gente sabe, né, que no meio do ano as propostas devem surgir, e muito, pelo garoto Wesley. O Rodrigo Garro fez falta, até pela substituição que acabou acontecendo do Guilherme Biro, né? Mas com toda a justificativa possível, que o Corinthians demorou para soltar, né? Pô, o Corinthians simplesmente solta que o Garro tá fora do jogo. Ele e o Ranieri. Aí depois fomos descobrir que o Ranieri era problema no tornozelo, ele já não joga final de semana, que ele tá suspenso contra o Flamengo, e o Garro foi conferir o nascimento do filho. Tá tudo certo, gente, pelo amor de Deus. Ainda mais num jogo em que o Corinthians teria que ganhar com o Biro, com o Coronado, com o Garro, sem Garro, com garra, sem garra. Teria que ganhar de qualquer jeito. Então, beleza, Garro, vai lá, né? E mesmo se não fosse, né? Mesmo se fosse num derby, aqui tô falando como pai, né? Não dá para perder um momento como esse, que é único na vida de qualquer ser humano. Então, era só avisar, né? O Corinthians era só. Quando informou que o Garro estava fora da lista, era só avisar. Os caras avisaram só hoje. Beleza. E aí, precisamos falar do novo goleiro do Corinthians, né? É mais um jogo em que, mesmo com esse adversário sofrível e terrível, o Corinthians não teria vencido o jogo se não fosse o seu goleiro. Olha, Carlos Miguel é impressionante. É impressionante o que esse cara tá jogando. Porque não é que ele tá seguro, não é que ele tá fazendo intervenções, fazendo uma defesa ou outra. Ele tá fazendo milagres todos os jogos. Ele tá fazendo defesas plasticamente lindas, difíceis.
Uma que vai no chão, a outra que queima a roupa, a outra que é em cima no alto, numa pancada. Olha, Carlos Miguel é o goleiro. É o goleiro. Porque a minha dúvida, não era dúvida, eu só queria ver. Eu queria ver. O Cássio até falou sobre isso numa entrevista recente, acho até que ele foi mal interpretado, mas ele disse assim, é muito diferente você ser o goleiro 1 e o goleiro 2 do Corinthians. Porque o goleiro 2, ele vai entrar, vai fazer um jogo e ele vai voltar para a reserva. É diferente de você assumir e dizer, ó, essa camisa 1 é minha. Eu sou dono dessa posição e eu vou fechar o gol. É muito diferente. Ainda mais com essa bucha de substituir um cara como o Cássio. Porque não é fácil. Não é fácil para o clube aceitar isso. Gente, o clube só conseguiu fazer essa transição agora de uma maneira completamente forçada por conta de um pedido de socorro do seu goleiro. Tá, então, né, família? O Coringão aí ganhou o jogo hoje no placar aí com o Yuri Alberto, né, cara? Golaço aí, bem trabalhado, tá? Cruzamento lindo. A zaga dos caras não acompanharam. O Yuri Alberto, que não tinha nada a ver com isso, fez o gol para a nossa alegria. E ficou por isso mesmo, cara. Ficou daquele jeito que deveria ser e sempre tinha que ser. Coringão avançando aí, 2-0. Gol do Matheus também aí, faz o golzinho dele no final. O Coringão avança. É isso, liderança total. Melhor time aí na Sul-Americana. Em breve agora consegue avançar. Eu acho que dá pro Coringão ser campeão tranquilamente. Enquanto isso, o Flamenguinho tá apanhando. Gosto muito. O Flamengo tá tomando sacode aí do Palestino, fraquíssimo time. Enfim, é isso. Você que ficou no vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa like. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui com a minha esposa. Tamo junto.